Olá, meus amores, estou aqui pela segunda vez gravando o capítulo 3 para vocês, acreditem. Eu li com vocês esse capítulo 3 e ficou sem áudio. Agora, confirmando aqui, o áudio tá tudo bem, espero que fique tudo bem. Peguei até um café e vamos novamente para a leitura do capítulo 3, que o último vídeo foi sobre o capítulo 12 da Jornada da Heroína. Então, feliz estar aqui nessa jornada com vocês. E se você está aqui e não me conhece, meu nome é Joyce Foristo, eu sou terapeuta energética espiritual, analista em Guiana e tive uma intuição muito forte de pegar os meus momentos de conhecimento e compartilhar ele, porque o conhecimento para mim foi algo transformador na minha vida, porque desde muito cedo eu sempre busquei algo que eu não sabia muito bem o que era, mas que eu precisaria modificar coisas na minha vida da qual eu não estava satisfeita. E por dores, por questões que a gente passa e que eu estava passando, eu queria viver uma realidade diferente. Mas muitas vezes a gente cresce com um repertório e esse repertório faz com que a gente repita padrões na nossa vida porque a gente aprendeu a fazer de uma forma e aí a gente repete esses padrões, ou porque a gente não para analisar o que esses desafios estão querendo nos ensinar ou porque a gente só sabe fazer de uma forma, que é a forma que a gente aprendeu, e aí que entra o conhecimento. O conhecimento, ele nos possibilita trazer uma visão de mundo diferente, uma forma diferente de você começar a agir, de você começar a olhar para o mundo, e aí te dando o quê? Ferramenta, te dando conteúdo para que você possa aplicar na sua vida e experimentar de uma forma diferente e sair desses ciclos repetitivos. Então, o conhecimento, ele é poder, sim, ele é um poder pessoal muito grande, desde que você use ele para experienciar ele, para melhorar a sua vida. Porque se isso não está acontecendo, ele está sendo só um banco de dados para talvez você dizer que tenha esse conhecimento, talvez você replicar através da fala esse conhecimento, mas não experienciar ele sobrecarrega o nosso mental. Assim, como a gente fica com muitas coisas gravadas no nosso computador, no nosso celular, e vira e mexe, a gente precisa fazer uma limpeza porque aquilo sobrecarrega tanto, e aí a gente não consegue fazer mais nada, então a gente precisa fazer dessa limpeza, o nosso mental também. Então, às vezes a gente fica colocando um monte de informação, um monte de dado, não utiliza para nada, aquilo não causa uma transformação nessa energia, e aí a gente começa a ficar estagnada, cansada, com dificuldade de ter foco. Então, isso é uma das questões que acontece sim com a gente, ainda mais nesse mundo de informação que está cheio de coisas com acesso muito fácil, né? Então, feliz em estar aqui. Vamos lá para essa terceira etapa da jornada da heroína. É o capítulo 3 e é a terceira etapa, né? E vamos juntos. Beber um pouquinho do meu café para que a gente de fato comece. Então, não sei o que você está fazendo neste momento, mas desfrute dessa jornada da melhor maneira, o melhor que você tem hoje, certo? Então, o capítulo 3, o caminho de provas, confrontando ogros e dragões. A heroína atravessa o limiar, deixa a segurança da casa dos pais e sai em busca de si mesma. Sobe colinas e desce vales, percorre rios e riachos, atravessa desertos áridos e florestas escuras até entrar no labirinto, indo ao encontro do que está no centro do seu eu. Pelo caminho, ela encontra ogros que a enganam para levá-la a becos sem saída, adversários que desafiam sua astúcia e determinação e obstáculos que ela deve evitar, contornar ou superar. Ela precisa de uma lamparina,
de muitas costuras e de toda a calma possível para fazer esta jornada. Mas estou me adiantando, porque afinal ela caminha por aí vagando à noite pelo labirinto. Qual é o tesouro que ela procura? E quem é o dragão que o protege? Metaforicamente, ela está sozinha à noite, vagando pelo caminho, repleto de provas para descobrir seus pontos fortes e suas habilidades, para revelar e superar seus pontos fracos. É disso que se trata sair de casa e fazer a jornada. O lar constitui a segurança e a proteção do que é conhecido. Faculdade, um novo emprego, viagens e relacionamentos, tudo isso lhe oferece oportunidades para olhar e experimentar suas qualidades positivas e os aspectos negativos de si mesma que ela projeta para os outros. Ela não pode mais culpar pais, irmãos, amigos, namorados ou o chefe pelo resultado de sua vida. Agora é hora de olhar para si mesma. A tarefa é pegar a espada da verdade dela, encontrar o som da voz dela e escolher o caminho do destino dela. É assim que ela encontrará o tesouro de sua busca. Ela enfrentará obstruções pelo caminho, tanto em seu mundo racional exterior quanto no mundo interior da psique. O caminho exterior de provas a conduzirá através da esperada trajetória repleta de obstáculos que leva à graduação acadêmica, a promoções, a títulos de prestígio, ao casamento e ao sucesso financeiro. Os dragões estarão lá, guardando a dádiva, dizendo-lhe que ela não vai conseguir, que ela, na verdade, nem quer fazer isso, que há muitas outras pessoas mais qualificadas na sua frente. Às vezes, esses dragões serão assustadores e terão alguma semelhança com pais, professores e chefes. O dragão mais desafiador de todos, porém, é o réptil da sociedade, que lhe diz sorrindo: Sim, querida, você pode fazer tudo o que quiser, enquanto continua sabotando o seu progresso, oferecendo menos oportunidades, salários baixos, poucas opções de cuidado para os filhos e promoções demoradas. Na verdade, o que esse dragão está dizendo é: Sim, querida, você pode fazer tudo o que quiser, desde que faça o que nós queremos. Os ogros aparecerão no caminho da heroína para testar sua resistência, sua determinação e sua capacidade de estabelecer limites. Colegas de trabalho vão irritá-la, conselhos profissionais vão mudar suas exigências e namorados vão declarar que nunca a amaram de verdade. Ela será tentada por jogos de sexo e manipulação disfarçados de condições para a obtenção de poder, realização e amor. Ficará lisonjeada ao pensar que chegou à terra do poder e da independência, embora tudo o que tenha recebido tenham sido os talismãs do sucesso. Ao longo da jornada interior, ela encontrará as forças das próprias dúvidas, de sua autoaversão, sua indecisão, da paralisia e do medo. Embora o mundo exterior talvez lhe diga que ela é capaz, a heroína trava uma luta contra demônios que lhe dizem ao contrário. Eu não sou capaz, eu sou uma fraude. Se eles soubessem como eu realmente era, nunca teriam confiado em mim. Eu não quero me destacar. Se eu tiver sucesso, eles vão me odiar. Era muito melhor quando alguém tomava conta de mim. Eu não mereço. Se eu fosse uma mulher de verdade, iria querer me casar e ter filhos. A ladainha continua e serve para minar sua clareza, sua autoconfiança, sua ambição e seu valor próprio. Os dragões que ciosamente guardam o mito da dependência, o mito da inferioridade feminina e o mito do amor romântico são adversários temíveis.
Esta não é uma jornada para covardes. É preciso uma coragem gigantesca para esquadrinhar as próprias profundezas. O mito da dependência. Dependência e necessidades. Essas são palavras sujas para as mulheres. Embora a dependência seja um estágio normal do desenvolvimento, tanto para meninas quanto para meninos. A palavra dependente costuma ser mais associada às mulheres. As meninas não são incentivadas à independência, não recebem o mesmo apoio que os meninos para serem autônomas. Pelo contrário, as meninas são encorajadas a manter uma relação de dependência com os pais e a família, e depois do casamento com o marido e os filhos. Espera-se das mulheres que elas cuidem das necessidades de dependência dos outros. Elas são treinadas desde a infância para antecipar essas necessidades. Ouviram a mãe dizer: Você deve estar com sede, quer alguma coisa para beber? Você teve um longo dia, deve estar cansado, quer descansar um pouco antes do jantar? Você deve estar muito decepcionado por não ter conseguido a vaga no time. Ao aprender a antecipar as necessidades dos outros, elas esperam, consciente ou inconscientemente, que suas necessidades também sejam antecipadas e atendidas. Quando descobre que suas necessidades não estão sendo levadas em consideração, a mulher sente que há algo errado com ela e pode até se envergonhar de ter necessidades também. Se a mulher tem que pedir que atendam uma necessidade sua, ela é percebida tanto pelos outros quanto por si mesma como exigente, carente e dependente. A verdade, no entanto, é que ela apenas tem necessidades normais, que podem não ter sido atendidas pelo marido, pelo namorado, pelos amigos e amigas ou pelos filhos. Estas podem incluir ter um tempo para si mesma, um quarto próprio, alguém para ouvi-la, um abraço amoroso ou a oportunidade de se dedicar aos próprios talentos. Quando as necessidades normais são negadas, ela começa a sentir que não tem o direito de se dedicar às atividades que atendem aos seus desejos e, de alguma forma, começa a supor que não tem direito nenhum. Algumas mulheres agem de forma dependente para afagar o ego do parceiro ou para protegê-lo. Há uma regra não dita nos relacionamentos que propõe que para o marido ser forte, a esposa tem que ser fraca. Esse mito afirma que, se um dos parceiros se diminui, o outro pode ser bem-sucedido. O poder dele cresce à custa da fraqueza dela. E isso não se limita às relações heterossexuais. Nossa heroína entrega seu eu ao outro, ao marido, ao colega de trabalho, ao namorado ou aos filhos, para que estes possam ganhar sua individualidade. Esse presente ou sacrifício inconsciente de si mesma para o outro lhe proporciona uma sensação de valor próprio e a ajuda a manter o equilíbrio do sistema. Em Mulheres em Terapia, a autora Ayet Lerner diz, acho que é assim o nome dela. Por trás da postura passivo-dependente de muitas mulheres está a motivação inconsciente de favorecer e proteger alguém, assim como a convicção inconsciente de que se deve permanecer em uma posição de relativa fraqueza para que as relações pessoais mais importantes possam sobreviver. Mesmo mulheres intelectualmente liberadas sentem, de modo inconsciente, medo e culpa por ferir os outros, em especial os homens, quando exerce plenamente sua capacidade de pensar e agir de forma independente. Na verdade, as mulheres que começam a definir com mais clareza os termos da própria vida, com frequência são acusadas de diminuir os homens, prejudicar as crianças ou de algum modo serem destrutivas em relação aos outros. Essa postura de colocar o outro em primeiro lugar é muitas vezes internalizada como um voto não professado pela mulher, mesmo que seu parceiro não espere isso dela
ou não deseje algo assim. Essa mentalidade se infiltra no inconsciente da menina quando ela observa a dinâmica familiar. Ela vê a mãe colocar as próprias necessidades em segundo plano e aprende a fazer o mesmo. E esse fato ganha ainda mais interesse quando o outro, que disputa sua atenção, é parte de si mesma. É então que ela precisa encontrar uma solução para um conflito interior persistente e muito difícil. Essa é a experiência de Laine, uma escritora de 40 e poucos anos, cujo marido está se recuperando do vício em cocaína. Durante um período marcado pelo uso excessivo de drogas, o casal se separou. Elaine se dedicou à sua carreira de roteirista com grande sucesso. Agora que os dois fizeram as pazes e ele está em recuperação, ela tenta constantemente conciliar a própria necessidade de escrever, de ser independente e contribuir para a renda familiar, com a voz que lhe diz que a dedicação à carreira coloca sua família em risco. E nunca, né, encontra esses dilemas. É como se, eu vejo assim, é como se uma coisa você precisa abrir mão de uma coisa em detrimento da outra. E que se você escolher as duas coisas, é um peso gigantesco. E o inconsciente está constantemente, por ter esses padrões inconscientes, a gente está constantemente, parece que tem um peso, parece que nunca é boa o suficiente, parece que sempre está fazendo algo de errado, aí vem a culpa, vem o medo, e nunca tá bom, nem profissionalmente, nem na família, então é um dilema muito grande, né? Eu vivi isso durante muito tempo. E em muitos momentos eu achei e fiz escolhas de abrir mão, né, por exemplo, do meu lado profissional para ser mãe. Então, compartilhando um pouquinho do meu sentir em relação a essa leitura até aqui. Vamos continuar com a história de Line. Line está presa nas garras do dragão de duas cabeças, uma criatura nojenta que se queixa e briga o tempo todo para decidir quem vai receber a maior parte do seu tempo e sua energia. A escritora nunca fica satisfeita e a mãe acaba se sentindo desvalorizada e mal amada. A luta continua, esgota sua criatividade e a deixa em um estado de exaustão mental e emocional. Pedi a Laine que escrevesse um diálogo travado entre as duas cabeças do dragão. Nesta conversa, ela observa que a mãe fala com uma voz suave e apologética, e a escritora tem uma voz forte e zangada. Às vezes, elas se confundem e não sabem direito quem são. Então, agora é muito legal que eu vou ler o diálogo que a Line escreveu, né? O dragão de duas cabeças. A escritora diz: Comece a trabalhar, você está atrasada, já não terá tempo suficiente. Além disso, você demora demais no aquecimento. Mande logo, mexa-se, deixe essa outra pessoa para lá. A mãe: Mas eu sou essa outra pessoa. Eu sou a verdadeira você, a escritora. Eu é que deixo você pensar assim. A mãe: Eu sou a pessoa que se levanta pela manhã e arruma as camas, dá comida às crianças, lava a louça, põe a casa em ordem. Eu tenho que fazer isso. Escritora: Por quê? Isso me atrasa, me atrapalha. A mãe: Se não fosse por mim, escritora: Se não fosse por você, eu teria mais tempo. A mãe: Se não fosse por mim, você teria desistido. Eu lhe dei uma razão para continuar, uma razão de ser. Eu sou sua âncora. A escritora: Você está me puxando para baixo. Você me afoga com as suas necessidades. Você me esgota. Você me faz acordar já cansada. Não consigo parar de pensar em você e nas suas necessidades, nas necessidades deles. Você não consegue ver a diferença. Você me esgota. Você me dá seus restos. A mãe: Eu é que estou esgotada. Nunca sobra o suficiente de mim. Eu nunca faço o suficiente.
Eles gritam pedindo mais, mais de mim. Eles, as crianças, o marido, os outros, mais, mais e mais. Eu quero fazê-los felizes. É muito difícil. Eles sempre querem mais. Você quer mais. Escritora, eu mereço mais. A mãe, eu mereço mais. Eu mereço estar viva, poder fazer xixi quando eu quiser, quando eu precisar, fazer xixi sozinha, poder sair para tomar o ar fresco, dançar se quiser. Escritora, você não pode fazer isso. Isso diminui o meu tempo. Eu mantenho você viva. Eu sou o seu ar fresco. Se não fosse por mim, você já teria se entregado há muito tempo. A mãe, se não fosse por mim, você teria desistido. Escritora, não me interrompa. A mãe, você é que me interrompeu. Escritora, eu deveria, eu mereço. A mãe, e eu mereço mais. Eu quero mais. A escritora, o quê? O que você quer? A mãe, tempo. Escritora, eu quero mais tempo. Você não pode ter mais. A mãe, eu quero me sentir bem. Quer dizer, esqueço bem. Melhor, me sentir melhor já estaria bom. Escritora, eu quero isso mais do que você. Quando você se sente bem, eu me sinto bem. E eu posso continuar com as coisas. A mãe, então me deixe me sentir bem comigo mesma. Escritora, isso é problema seu. Boa sorte, otária. Mãe, eu preciso disso, eu preciso de mais. Escritora, mais tempo? Então durma menos. A mãe, mas eu estou tão cansada. Escritora, então não mexa comigo. Fique fora do meu caminho. Fique quieta. A mãe, não consigo. Escritora, eu sei. Eu também não consigo. Esse diálogo exaustivo se repete sem parar, com ligeiras variações, dentro de cada mulher que precisa lutar para manter seu eu, sua individualidade, e é reforçado por imposições culturais e familiares que dizem que todas as outras pessoas vêm em primeiro lugar. A consideração por sua autonomia, seu crescimento e seu desenvolvimento vem em segundo, terceiro ou quarto lugares. Para enfrentar esse mito da dependência, nossa heroína precisa descobrir as atitudes tácitas de sua família em relação à dependência feminina e como ela internalizou ou não essa situação para conseguir manter o sistema em equilíbrio. Mulheres que superaram a própria mãe experimentam uma considerável dose de culpa e ansiedade. Elas sentem que seu sucesso é uma traição à relação mãe e filha e se culpam por terem deixado a mãe para trás. Também é importante para a heroína compreender e apreciar a função desempenhada por sua dependência, tanto no passado quanto nas relações atuais. Ela pode não ter consciência de sua necessidade de proteger os outros, de sua autonomia e de seu sucesso. Ao perceber isso, precisará ter paciência consigo mesma para afirmar seu próprio crescimento. Ela também precisa reconhecer que tem necessidades saudáveis e que merecem ser atendidas. Se ela estiver num relacionamento, numa faculdade ou num trabalho que não satisfaça suas necessidades, então ela tem o direito de sair. Nos últimos 20 anos foram realizadas muitas pesquisas sobre as mudanças familiares na nossa cultura, e houve um reexame dos papéis desempenhados pelas mulheres e pelos homens. Os resultados desses estudos mostram que hoje praticamente todas as mulheres compartilham um compromisso básico com o núcleo familiar e com a própria igualdade dentro e fora dele, desde que a família desde que família e igualdade não se apresentem em conflito. Na minha geração, pela primeira vez, as mulheres tiveram que enfrentar escolhas envolvendo maternidade e carreira. Aquelas que optaram por adiar a maternidade, pensando na carreira, se encontravam numa posição desconfortável quando passavam dos 35 anos. Ou porque não haviam encontrado um marido com quem pudesse formar família, ou porque estavam relutantes em abrir mão do prestígio, do poder e da gratificação financeira
que haviam conquistado com o trabalho. Para enfrentar essas questões, a necessidade de autonomia e a necessidade de procriar, as mulheres precisam de uma mudança de atitude por parte da sociedade e da assistência dos homens. Papéis flexíveis na família e políticas empresariais e legislativas que reflitam essas mudanças acabarão por mudar a forma como a dependência é vista e vivenciada pelas mulheres. Nossa heroína não terá mais que abrir mão de si mesma em nome do crescimento e do desenvolvimento dos outros. Autonomia, realização e acolhimento serão qualidades aceitas para as mulheres. O mito da inferioridade feminina. E aí tem um poema aqui que eu vou ler para vocês. A melhor escrava não precisa ser espancada. Ela golpeia a si mesma, não com um chicote de couro, ou com paus ou galhos, não com um porrete ou um cacetete, mas com um fino chicote da própria língua e com o sutil espancamento da sua mente contra a própria mente. Pois quem poderia odiá-la tão bem quanto ela se odeia? E quem poderia igualar a delicadeza de seu autoabuso? Anos de treinamento são necessários para isso. Erika Jong. Como a sociedade rebaixa as qualidades femininas, é improvável que a mulher se valorize como mulher. Ela é vista e se vê como carente e age a partir do mito da inferioridade. Ela olha ao redor e vê as conquistas de homens, homens que não são tão inteligentes, criativos ou ambiciosos quanto ela. Isso a confunde, mas confirma o que ela observa nas atitudes culturais. O homem é melhor. A mulher não tem valor intrínseco próprio. Seu valor está ligado à sua relação com os homens e as crianças. Ela acredita nesse mito e avalia os próprios conhecimentos e habilidades pelas lentes do pensamento de déficit. Se eu pelo menos fizer mais, se eu tentar mais, se eu for uma boa garota, se eu conseguir aquele diploma, se eu usar aquela roupa, se eu dirigir aquele carro, se, se, então eu serei aceitável. Ela internaliza um sentimento de autoaversão e a voz do seu ódio por si mesma começa a ser muito semelhante à de sua mãe e à de seu pai. Esse crítico interior pode ser personificado como um ogro tirano ou como uma bruxa malvada, e os dois deverão ser mortos. Como as mulheres foram socializadas para expressar raiva contra si mesmas, o primeiro alvo de seu desdém será a mãe. Como afirmamos antes, observamos um reflexo disso no tratamento da mãe na maioria dos contos de fadas. Todas elas parecem encontrar uma morte prematura ou horrível. Em geral, costumo sugerir às minhas clientes que, em vez disso, mandem suas incômodas críticas femininas para relaxar e descansar numas férias no Havaí. Matando o ogro tirano. Sonho que estou fugindo de uma multidão furiosa. Estou com um papa nas câmaras fúnebres do papado. A sala está cheia de sarcófagos, cada um com a efígie de seu respectivo dono. Ele pega sua espada e a enfia na face de um outro de seus predecessores, esculpida na pedra. Ouvimos detratores vindo em nossa direção por todos os corredores. Não há nenhuma rota de fuga segura. Esse sonho me lembra as catacumbas onde assinei um acordo pré-nupcial 21 anos atrás, contra a minha vontade. Na época, eu estava grávida e minha mãe estava tão envergonhada por eu ter caído em desgraça que exigiu que eu me casasse não só fora da minha própria paróquia, mas numa igreja fora do estado. Ela não queria que minha desgraça fosse testemunhada por amigos próximos da família. Meu noivo e eu concordamos e nos encontramos com o padre que nos pediu para assinar um documento confirmando que não havia impedimento para a realização do matrimônio. Naquela época,
Um dos impedimentos para o casamento era a gravidez. Eu me recusei a assinar por razões óbvias. O padre me levou até o subsolo, até as entranhas da igreja, para me encontrar com o seu superior. Esse monge corpulento estava do lado da mesa, do outro lado da mesa, com um hábito marrom esticado e quase abrindo nas costuras, e me disse que não poderíamos nos casar a menos que eu assinasse o papel. Perguntei como poderia assiná-lo sabendo que estava grávida. Ele me respondeu que isso não era importante. Estava assustada, me sentindo humilhada, mas também incrédula de que a igreja queria que eu mentisse por uma questão de conveniência. Eu me recusei a assinar. Frustrado, o monge deixou a cela de pedra que era seu escritório e me pediu que reconsiderasse minha decisão. Dali a poucos minutos, meu noivo entrou e me pediu que cedesse, para que pudéssemos sair da casa de Deus com suas regras e sua hipocrisia. Fiquei chocada com sua sugestão, porque eu pensava que ele me resgataria e os mandaria embora. Em vez disso, ele uniu força com os padres. Eu cedi por vergonha e cansaço. Sou uma mulher diferente hoje. Essas antigas imagens de poder e autoridade masculinos não têm mais a força que tinham sobre mim. Pego a espada do Papa e a finco profundamente na face dessa antiga figura de pedra. Não preciso mais agradar, dizer sim ou ir contra a minha vontade. Agora tenho outras escolhas e a coragem de exercê-las. Para destruir o mito da inferioridade, a mulher precisa carregar a própria espada da verdade, afiando a lâmina sobre a pedra do discernimento. Como grande parte da verdade das mulheres foi obscurecida por mitos patriarcais, elas devem desenvolver novas formas, novos estilos e uma nova linguagem para expressar o próprio conhecimento. Toda mulher precisa encontrar a própria voz. Aprimorar suas habilidades de comunicação ajuda a heroína a se dar bem com diferentes tipos de pessoas e ter a coragem de apresentar sua visão inspira outras mulheres a confiar nas próprias imagens e palavras. Quanto mais vemos arte feminina, poesia e peças de teatro femininas, trabalhos de dança coreografados por mulheres e ambientes de trabalho projetados por mulheres, mais valorizamos a voz da mulher. Toda mulher que dissipa o mito da inferioridade feminina se torna um exemplo para as outras. Uma mulher deve afirmar o valor de sua feminilidade. Ela precisa reconhecer sua contribuição à cultura e à sociedade como algo intrinsecantemente valioso em qualquer forma feminina. Mais empatia nos relacionamentos, uma orientação estética forte e confiável e um desejo altruísta de oferecer cuidados. Através desse tipo de autoestima, ela é capaz de formar uma parceria igualitária com os homens e com seu ânimos. Ânimos, para quem não sabe, de acordo com a teoria do Jung, é a parte masculina que habita dentro de nós. Então, quando a gente está falando de masculino e feminino, é uma energia que todo ser humano carrega dentro de si. E o Jung vai chamar essa energia masculina e feminina de ânimos e ânimas. Então, aqui ela está falando sobre essa energia masculina que habita dentro de cada uma de nós, tá bom? Para que as mulheres deixem de emular os homens, de precisar da aprovação das instituições masculinas e de menosprezar outras mulheres pelas adaptações que fazem, elas têm que reconhecer que eles são pessoas masculinas, sem poderes mágicos ou uma autoridade intrínseca por causa de seu gênero. O mito do amor romântico. No mito do amor romântico, diz-se que a mulher procura um pai, amante, salvador, que ela pensa que vai resolver todos os seus problemas. Ela é vítima de falsas noções de realização. Se eu encontrar o marido certo, serei feliz. Se eu encontrar o chefe certo, avançarei rápido na carreira. Se eu estiver
Se eu estiver com um homem poderoso, serei poderosa também. Posso ajudá-lo com sua carreira, seus negócios e sua escrita. A mensagem implícita é: não precisarei descobrir o que eu quero fazer. Posso viver a vida dele. Os homens atendem à expectativa da sociedade de cuidar de uma mulher e protegê-la, de fazer sua própria jornada. Ao prometerem completá-la e protegê-la, eles perpetuam a crença de que ela não precisa empreender uma jornada heróica. Eles matarão os dragões para elas. O senso de individualidade de um homem é reforçado quando ele resgata uma mulher. O título de uma recente palestra sobre o princípio masculino, oferecida pelo Clube de Psicologia Analítica de Los Angeles, ilustra bem isso. Cavaleiro em armadura brilhante procura donzela em perigo. Objetivo: casamento. As mulheres esperam. A garotinha do papai espera na janela, com o nariz amassado contra o vidro, buscando na escuridão os faróis do carro dele. Na adolescência, ela espera ao lado do telefone, na expectativa da hora em que ele ou ela vai ligar. Ela espera seu primeiro beijo, seu primeiro encontro, seu primeiro orgasmo. As mulheres são treinadas para estar sempre num estado de expectativa. Da próxima vez que virmos nossa jovem, ela será uma mãe, amamentando seu bebê, recém-nascido, enquanto espera o marido chegar do trabalho. Ele é a sua ligação com o mundo exterior. Ele cuida de tudo. Ele está esperando a vida começar. Ela está esperando a vida começar. Ela já ouviu os sussurros. Você não é suficiente sozinha. Você precisa de alguém que a complete. Você precisa do outro. Você precisa esperar. Na maioria dos contos de fadas, a heroína é retirada de seu estado de espera, de seu estado de inconsciência e radical e instantaneamente se transforma para melhor. O catalisador desta mudança mágica é geralmente um homem. Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, Bela Adormecida e Perséfone. Todas compartilham variações do mesmo príncipe. E, no entanto, quando a transformação da heroína realmente ocorre, costuma ser o resultado não de um resgate de alguém de fora, mas de um crescimento e desenvolvimento interior extenuante que se desenrola ao longo de muito tempo. Psique e Eros. No mito de Psique e Eros, Psique começa a história sob o feitiço de um amor ilusório e termina com a conquista do verdadeiro amor romântico. Eros começa o relacionamento resgatando Psique de seu destino anunciado, a morte, conduzindo-a em seguida ao seu reino, onde todas as necessidades dela seriam atendidas. Eros lhe diz para não se preocupar com o lugar onde eles vão morar ou com o que vão comer, pois ele cuidará de tudo. Em troca, pede que Psique não olhe para ele à noite, nem lhe pergunte onde ele passa seus dias. Incitada por suas irmãs, que a convence de que ele é um monstro, Psique desafia o mito da supremacia masculina, desobedece às ordens de Eros e acende sua lamparina para observá-lo durante a noite, enquanto dorme ao seu lado. Ela derrama sobre ele um pouco de óleo da lamparina e ele desperta. Ao mesmo tempo, ela é espetada por uma de suas flechas e se apaixona. Quando reconhece a divindade de Eros, Psique tenta se agarrar a ele, mas ele foge para sua mãe, Afrodite. Psique desobedeceu a ordem de Eros e ele simplesmente não consegue suportar uma esposa insolente. No livro A Chave do Entendimento da Psicologia Feminina, Robert Johnson assemelha o desejo de Psique de olhar Eros ao desafio de uma mulher à autoridade de seu homem interior. A mulher geralmente vive por algum tempo sob o domínio de seu homem interior, ou Deus interior, o ânimos. Seu próprio Eros interior a mantém,
sem que ela tome consciência disso no paraíso. Ela pode não questionar, ela pode não ter um relacionamento real com ele. Ela está completamente sujeita ao seu domínio oculto. É um dos grandes dramas da vida interior de uma mulher, quando ela desafia a supremacia do ânimos e diz: Eu vou olhar para você. Quando Eros a abandona, Psique, tomada pela dor, tenta se afogar, mas Pan sugere a ela que peça à deusa do amor que a ajude em sua busca por Eros. Ela vai até Afrodite, que com grande desdém impõe a Psique uma série de provações cada vez mais difíceis. Psique aprende primeiro a tarefa de discernir, organizando uma enorme pilha de diferentes tipos de sementes. Depois, ela aprende a não tentar tomar o poder elementar diretamente nas próprias mãos. Depois, ela aprende a não tentar tomar o poder elementar diretamente nas próprias mãos. Ao tentar colher lã de ouro dos galhos baixos das árvores de um bosque repleto de carneiros perigosos. Em sua terceira tarefa, ela aprende a ordenar e a estabelecer limites. Ao encher uma taça de cristal com água do centro do rio Estige, ela aprende a se concentrar em um aspecto da vida de cada vez. Em sua quarta tarefa, Psique aprende a conter a própria generosidade, recusando-se a se envolver com as distrações que surgem durante seu caminho para o mundo inferior. Lá, ela deverá obter um unguento da beleza de Perséfone e entregá-lo a Afrodite. Ela estabelece limites, diz não, mas também experimenta o fracasso, que a faz lembrar-se de que é humana. Ela deve morrer para sua antiga forma de ser antes de alcançar a plenitude. Ao longo de suas provações, Psique tem assistência. Formigas a ajudam a separar as sementes. Juncos lhe dizem como colher a lã de ouro. Uma águia a ajuda a encher a taça de cristal e uma torre lhe dá instruções para sua viagem ao mundo interior. Por fim, Eros livra Psique de seu sono mortal e a leva ao Olimpo para se tornar uma deusa. Eros, capaz de se metamorfosear, é cada um de seus aliados. Ele é seu guia masculino interior positivo. Robert Johnson escreve sobre a importância do homem interior da mulher em busca de autonomia. Eros é o ânimo da mulher que está sendo fortalecido, curado, despido das características de garoto embusteiro, transformando-se assim em um homem maduro, digno de ser seu companheiro. Tudo isso é fruto dos esforços dela e da cooperação dele. Ele, por sua vez, a redime. Eros e Psique se casam e ela dá à luz uma menina a quem chamam de Prazer. Psique foi transformada pela resistência às suas provações. Não vive mais sob o feitiço do amor romântico. Graças a seu esforço, tornou-se uma deusa. Ela se casa com Eros numa posição de igualdade e conquista o amor verdadeiro. Muitas mulheres que vivem sob o feitiço do amor ilusório querem que seu cônjuge seja um semideus que cuida de todas as suas preocupações mundanas, hipotecas, seguros, prestação do carro, decisões sobre mudanças e por aí vai. Dessa forma, elas não serão culpadas se ele tomar a decisão errada. A heroína deve ter a coragem de desmistificar seu parceiro e retomar a responsabilidade pela própria vida. Precisa tomar decisões difíceis e ganhar autonomia. Só quando é liberada ou se libera da crença de que sua realização está nas mãos de um amante é que a mulher poderá encontrar um parceiro em posição de igualdade e desfrutar o amor verdadeiro. E assim encerramos o capítulo 3. Uau, não é mesmo?
compartilhando um pouco da minha experiência. É a segunda vez que eu estou lendo esse livro e foi muito importante ler esse livro para mim, para que eu pudesse compreender, depois de um divórcio, de uma relação de 16 anos, muitas coisas das quais eu não concordava ou não fazia sentido para mim, mas que eu estava agindo exatamente como está descrito aqui. E aqui me fez entender esse campo tão forte, esse padrão, essa estrutura patriarcal que a gente aprende desde quando somos crianças. Então, naturalmente, a gente cresce, mesmo que inconscientemente, repetindo esses padrões. E aí, por isso que eu falo que o conhecimento, ele traz essa possibilidade. E falando do meu relacionamento, era tudo que uma estrutura patriarcal via como sucesso, como maravilhoso, como uma vida de realização, como um relacionamento perfeito, como uma vida de crescimento material, uma construção em conjunto. Então, quando eu me separei, né, quando eu me divorciei, as pessoas não conseguiam entender o que é que tinha acontecido, né? Por que é que você separou se estava tudo certo? E isso, por muitas vezes, foi uma questão interna minha muito forte. O que é que eu quero buscar e por que é que eu não quero mais estar aqui, né? Então, quando eu me percebi naquele lugar de que eu queria mais e algo diferente, que eu precisaria sair em busca e me escolher e me colocar como prioridade, essas questões foram muito fortes dentro de mim, porque o meu racional não compreendia. A estrutura não me deixava compreender. Uma estrutura de criação, não só individual, como de uma sociedade. E aí eu tive que dar voz a essa voz interior, a intuição que estava me chamando para outro lugar, para viver outras coisas e tomar e fazer as escolhas de acordo com essa voz, não do que o meu mental, o meu racional estava me dizendo e toda a estrutura externa não tinha sentido nenhum para aquilo que eu estava sentindo. Então foi muito desafiador. E quando eu saí da relação, eu mudei tudo, né? Mudei até de estado, fui morar em outro lugar, e aí eu me percebi o quanto eu estava distante de mim mesmo. Mesmo estando no caminho do autoconhecimento há um bom tempo. E é claro que esse caminho do autoconhecimento me auxiliou na cura de muitas questões, mas ali era o momento de olhar para isso, olhar para essa estrutura e compreender quem eu era de verdade, para além de tudo isso, né? Quantas buscas eu fiz, tanto profissionalmente na minha vida, desde os meus 16 anos, depois a minha decisão de dar uma pausa no profissional para ser mãe e depois retornar esse profissional de um lugar do zero, entre aspas, né? Tudo isso foram questões muito profundas que ainda me perguntar se eu realmente estava no caminho certo. Porque quem era eu sozinha? Quem era eu na minha solitude? Quem era eu, né? Quem era a mulher que estava ali? Então faz 2 anos praticamente que eu estou nessa jornada de compreender o porquê que certas escolhas que eu fiz da minha vida, por que que me colocaram nessa situação, porque a gente não é o que acontece com a gente é como a gente encara o que acontece com a gente, né? Então, eu tô nesse processo, nessa jornada, encontrando e acessando camadas muito mais profundas. Posso dizer hoje que eu estou mais próxima de quem eu sou, mas que essa jornada ela é eterna, sabe? Cada vez que você faz uma escolha, você abre mão de coisas para vivenciar coisas que você sente que é importante. E aí, cada vez que eu dou esse passo, eu descubro um pouco mais sobre mim. Então, a jornada realmente é o objetivo. E não chegar em algum lugar ou um resultado para que você possa ser vista como sucesso, entende? Então, isso é uma estrutura patriarcal. E aí, quando você olha para o seu feminino, você entende essas suas habilidades de intuição, de empatia, de compartilhar, de acolher e faz isso com você, você começa a entender o poder disso.
você começa a entender como a sua intuição fica cada vez mais aguçada e como dar um passo para essa voz te leva a lugares desafiadores, sim, mas extraordinários. Desafiadores porque a gente não tem bases para poder para poder compreender se a gente está no caminho certo, entende? Não tem referência. É isso. A palavra tinha me fugido. Não tem referência, porque a referência é você. A referência é o que você está construindo internamente. A referência é o que você está sentindo. A referência é a sua história. A referência é a sua vida. Então, falando um pouco do que esse capítulo da jornada da heroína me traz, e se deparar com isso em certa altura do campeonato ou certa altura da vida não é fácil, não foi fácil para mim quando eu me percebi seguindo esses padrões e sendo a boa filha do patriarcado, que mais para frente a gente vai falar sobre isso, mas é compreender, é pôr essas habilidades do nosso feminino de compaixão, de acolhimento, de empatia e compreender que a gente fez aquilo que a gente aprendeu, mas que se esse conhecimento está chegando para você ou você está acessando alguma coisa muito forte dentro de você que te coloca num caminho totalmente diferente, é compreender que está na hora, sabe? Está na hora da gente começar a construir um novo paradigma. Então, estar aqui nessa leitura e compartilhando com vocês um pouco da minha história é muito gratificante e eu espero que leve alguma luz para o momento que você esteja passando aí. E se você sentir de compartilhar algo aqui também, será incrível poder ler, não só para mim, mas para outras mulheres e homens também que chegarem por aqui, porque a gente realmente está precisando construir um novo paradigma e a gente, eu acredito, e é o que a Maureen traz também, que a partir da individualidade de cada um e a gente assumir essa individualidade, buscar essa individualidade, a gente vai conseguir, e compartilhando um com os outros, uma com as outras, a gente vai conseguir construir um novo paradigma. Porque existem muitas coisas sendo faladas por aí de pessoas que têm muitos seguidores, enfim, e que tá deixando a gente presa nesse padrão, entende? Não está tirando. Pode parecer que está ajudando. Em algum nível pode ser que esteja ajudando, mas ainda não está trazendo de fato algo diferente. Por quê? Porque o algo diferente ele não vai vir do externo, ele vai vir de cada um assumir e escolher e compreender que existe uma voz divina dentro de ti mostrando o caminho. E aí, quando você tem essa experiência, você compartilhar com o outro. Então, é daí que, para mim, vai vir a mudança real e a gente vai conseguir começar a construir uma nova história que vai poder se expandir para outras áreas de uma sociedade, certo? Então, gratidão por estar aqui. Espero que esse capítulo tenha gerado muita luz e até o próximo vídeo, até a próxima etapa dessa jornada da heroína. Um grande beijo no seu coração. Nos vemos em breve.